Olá, agradecemos, a audiência de todas e de todos. A exposição de hoje é realizada no contexto do Pentálogo 12º do SISECO, que tem como tema central transformações da mediatização presidencial, e quem é o convidado de hoje é o professor Antônio Albino Canelas Rubim, e o título da sua apresentação ele mesmo vai nos dizer, e para quem eu passo a palavra agora. Olá, professor, agradeço mais uma vez a sua participação e fique à vontade, o momento, a palavra é toda do senhor. Tá bem, Érica, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer o convite, particularmente do Antônio Fausto Neto, e dizer que eu vou tratar um pouco de fazer uma discussão acerca da questão das eleições na contemporaneidade e as novas configurações da política. É um tema que eu tratei há algum tempo atrás, quer dizer, depois desse período que eu estive trabalhando com comunicação política, eu me voltei mais especificamente para as políticas culturais. E, portanto, quando o Fausto me convidou, até tinha uma alternativa de falar mais sobre políticas culturais, mas eu preferi voltar a esse tema que me pareceu mais adequado ao 12º Pentágono. Então, eu queria começar fazendo uma viagem no tempo, necessária, rápida, não é uma viagem muito longa, só para falar um pouco do nascimento da política, porque interessa aqui para desenvolver o desenvolvimento do meu raciocínio. Todos sabem, a política foi inventada no século V a.C., na Grécia. É, portanto, um momento muito inaugurador, porque você, ao inventar a política, você coloca em xeque ou faz predominar sobre outras alternativas que tinham para resolver a questão dos governos, né, que eram alternativas que estavam vinculadas sempre à força, à violência, à arbitrariedade e outros meios. Então, essa inauguração é algo realmente muito importante, né? E lembrar que na Grécia Antiga, a política era uma atividade muito valorizada, porque significava que alguém deixava de cuidar de seus interesses privados e ia, na verdade, cuidar dos interesses da polis, interesses, portanto, públicos, interesses de toda uma comunidade. Mas é preciso também lembrar, e isso é muito importante, que os cidadãos que podiam fazer o jogo político, participar da política, era um segmento bastante reduzido na Grécia Antiga. Eles não havia problemas, impedimentos de serem mais pobres ou mais ricos, isso não afetava fundamentalmente, mas havia outras interdições que eram muito drásticas, vamos dizer assim. Mulheres não participavam da política, crianças é mais ou menos óbvio, mas estrangeiros e escravos não participavam da política, né? E, inclusive, estrangeiros que moravam naquelas cidades há muitíssimo tempo não importava. Eles não tinham direito de ser cidadãos, né? Então, isso excluía uma parte significativa da população da atividade realmente política e da cidadania. Então, aqui é importante colocar isso, que é uma cidadania restrita, portanto, claro que tem todo o glamour de estar inaugurando uma nova forma de gerir a cidade, uma forma onde, claro, tinha também sorteios e tudo, mas uma forma onde a argumentação política, a retórica política pesavam muito, né? Então, é algo absolutamente novo, mas novo com essas restrições. Eu acho que é sempre bom colocar isso para não se ter uma idealização também meio utópica da Grécia e, particularmente, da inauguração da política. Dito isso, eu quero dar um salto histórico, né? Porque, na verdade, eu não quero fazer uma arqueologia, uma genealogia da política, eu quero trabalhar mais o contemporâneo. Mas, antes de chegar ao contemporâneo, eu quero falar duas coisas sobre a política moderna. Eu faço uma distinção muito clara em meus textos e outros autores também entre o moderno e o contemporâneo. Eu acho que aqui é preciso essa distinção. Então, veja, a política ela vai ser
revivida a partir de algumas revoluções extremamente importantes que vão acontecer, particularmente a Revolução Burguesa Inglesa e, mais fortemente ainda, a Revolução Francesa. Né? Também alguns autores falam da Revolução Norte-Americana. Mas eu diria assim, que a Revolução Francesa, eu acho que é aquela que marca mais profundamente esse retorno à política. Porque ela é uma revolução sem algumas concessões, como a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa, a burguesia inglesa, ela entra numa lógica de compromisso com a aristocracia portanto, tem um modelo de reino parlamentar, né, de uma situação dessa. Na França não acontece isso. Acontece uma ruptura muito mais radical e, portanto, eu acho que ali está presente com muito mais força essa ideia que vai aparecer de uma cidadania universal, né? Uma cidadania que fala dos direitos do homem e do cidadão. Essa é uma marca fundamental da Revolução Francesa. Então, aqui nós vamos ter uma diferença significativa em relação à política moderna e à política da antiguidade. A política moderna ela se baseia num desejo ou numa aspiração de ser universal, né? De todos os homens têm direitos. Essa é a formulação. É claro que essa formulação não significa que ela se realiza, né? Aqui nós temos o dilema, mais uma vez, de determinados discursos políticos que não têm um lastro efetivo naquilo que acontece em concreto na sociedade. Né? Então, vamos ter, de um lado, essa pretensão dos direitos do homem e do cidadão como coisa geral, diferente, portanto, muito diferente da situação da Grécia Antiga, mas nós vamos ver que essa formulação, essa às vezes bela formulação, iluminista formulação, ela tem uma série de limites efetivos na sua prática. Né? Eu queria lembrar um livro que eu gosto muito, aliás, é um autor cubano que eu gosto muito, é o Alejo Carpentier. Ele tem alguns livros de uma belíssima literatura, né? Um realismo maravilhoso. Daquele tempo assim que a literatura latino-americana brilhou fortemente, né? E ele tem um livro chamado O Século das Luzes, que é um livro que conta, não vou contar o livro porque realmente não é o caso, mas ele conta os dramas, vamos dizer assim, as ambiguidades dos franceses que fazem a Revolução na França. No primeiro momento, abolem a escravidão e depois isso vai sendo essa primeira aspiração desse direito amplo vai sendo pouco a pouco mitigado, pouco a pouco destruído, né? E esse livro, Século das Luzes, trata disso numa perspectiva americana, porque isso se passa na América, né? Então, eu acho muito interessante, porque é uma visão de um belo romance e que mostra essas ambiguidades da política moderna, né? E as ambiguidades da política moderna são muitas em relação à questão da universalização da cidadania. Preciso lembrar, por exemplo, que o voto nas primeiras eleições não são votos abertos para todos, longe disso. São votos censitários que, no primeiro momento, votam e podem ser votados ricos, os proprietários, aqueles que têm propriedade. O argumento liberal, quer dizer, a gente precisa lembrar sempre que aqui no Brasil se faz uma confusão, às vezes, de pensamento liberal com pensamento democrático. Não são exatamente a mesma coisa. Na sua origem, o pensamento liberal ele se batia muito com o pensamento mais democrático, né? E o argumento liberal para que essas pessoas não pudessem votar e ser votadas era que quem não era proprietário não tinha autonomia, portanto, para formular ou escolher, né? Ser político ou se escolher os políticos representantes. Então, aí há uma clara distinção entre o pensamento liberal e o pensamento democrático, e há uma limitação clara dessa perspectiva dessa cidadania universal. Então, a cidadania aí é para os proprietários.
claro, diferente da Grécia Antiga, mas absolutamente militante. Com as lutas que vão acontecendo, essa limitação vai sendo mitigada, vai sendo diminuída, depois não são só os proprietários, mas são também pessoas que têm determinada renda na sociedade, não precisam ser necessariamente proprietários, e para que esse sufrágio se torne um sufrágio universal, nós sabemos que isso demandou muitas lutas. Né? Essa foi uma bandeira importante dos movimentos trabalhistas do século XIX, inclusive movimentos de trabalhadores anteriores ao próprio Marx. Né? O movimento cartista inglês, que é o movimento dos anos 30 do século XIX, é um movimento que, na sua carta de direitos pretendidos, um deles era exatamente o voto universal masculino. Universal aí entendia-se só como masculino. Né? É um entendimento também muito marcado do que é universal. Nessa carta de direito também tinha o direito à educação, que é outra luta importante desses movimentos. Portanto, o século XIX, que é o século onde você está recuperando, voltando essa ideia de política, de cidadania, ela vai demandar muitas lutas para que essa universalização prometida, proposta, ela vá se tornando paulatinamente uma coisa mais universal, efetivamente. A luta dos trabalhadores pelo sufrágio universal é fundamental. Depois, quando se consegue o sufrágio universal masculino, as mulheres entram em cena e lutam bastante. É uma luta muito desconhecida, às vezes. Né? Eu lembro aqui de um filme que eu vi, passou algum tempo já, se chama As Sufragistas, é um filme muito importante para recuperar um pouco essa memória. Aliás, a memória das lutas das mulheres é muito, na verdade, invisibilizada, né? Uma maneira, a sociedade machista, de pensar a lógica da história a partir do homem. Né? Então, nós tivemos a luta das mulheres e, portanto, nós só vamos conquistar esse direito universal de votar e ser votado de forma muito recente. Então, aquela promessa da Revolução Francesa, ela demanda muitas lutas para que ela se torne efetiva e real. Né? Se a gente deixar de lado a questão só do voto, do votar e ser votado, e pensar mais as outras dimensões da estruturação da política na sociedade, nós vamos ver que o pensamento liberal também era contra a organização, seja ela partidária, seja ela sindical. Então, aí também demanda uma luta intensa dos trabalhadores, principalmente para que, de um lado, sejam reconhecidos partidos e, de outro lado, sejam reconhecidos sindicatos, né, ou as associações. Então, que são vitais para a vida política. A gente vai pensar a vida política sem, de um lado, os partidos políticos e, de outro lado, as associações e os sindicatos que fazem parte da sociedade civil. Então, havia interdição para que essa política fosse extensiva, né? Fosse universalizada, esse direito. Né? E é muito importante que a gente lembre que um dos primeiros partidos políticos que existiram é o Partido Social Democrata Alemão, partido no sentido que nós entendemos, no sentido moderno, uma organização permanente, que não é uma organização eventual para participar de uma eleição. Então, aqui também a luta dos trabalhadores é importante, porque tem como resultado esse partido que, durante um período bastante grande, foi um partido que teve um peso muito grande na Alemanha, e tem até hoje, porque ainda, apesar dos pesares, né, ainda tem uma presença importante na Alemanha. Né? Então, vejam, o que eu estou dizendo aqui é que, portanto, esse caráter pretendido universal, ele só se realiza a partir de muitas lutas. Quer dizer, ele não é dado, ele é conquistado. Né? Conquistado, reforço, com lutas intensas de muitos segmentos da sociedade, para que realmente haja, portanto, essa expansão. E vejam, além desses limites, quando nós falamos na democracia liberal, nós estamos falando de uma democracia que pensa apenas que a sociedade política, como Gramsci falava, ou o Estado, que deve, portanto, ser democratizado. A democracia é uma democracia política, ela se restringe a esse espaço. Né?
E aqui nós temos outro drama, né? Porque, na verdade, é difícil você imaginar que isso dê conta das demandas efetivas da sociedade. Mas a democracia moderna, a democracia liberal, será uma democracia com esse limite. Aqui vão ser as lutas que já existiram e que existem de ampliação, efetivamente, da democracia para toda a sociedade. Né? Por que para toda a sociedade? Porque, na verdade, as relações de poder não estão apenas enquistadas no Estado, não apenas enquistadas na sociedade política. Né? Elas estão também permeando toda a sociedade. A rigor, as relações sociais são permeadas por relações de poder. E, por exemplo, há uma distinção clara entre a política do século XIX e a política do século XX, que algumas relações, por exemplo, no século XIX, não eram entendidas como relações políticas, portanto, relações da esfera pública e da esfera política. Por exemplo, a relação entre homens e mulheres. Era uma relação dita da privacidade, da intimidade. Né? E que se viu concretamente a partir do século XX é que não é nada disso. Quer dizer, a relação permeada por relações de poder e, portanto, também susceptível à necessidade de ser democratizada. Eu diria a mesma coisa em relação a relações do homem com o meio ambiente, da humanidade com o meio ambiente, e a relações com determinadas etnias, relações por exemplo, toda a relação que tem a ver com a orientação sexual, quer dizer, uma série de temas que eram temas tidos do mundo privado, eles passam a ser temas do mundo público e, portanto, da política. Né? O que mostra que a democracia não pode ser reduzida a uma democracia puramente política, puramente do espaço político, da sociedade política e do Estado. Uma luta que nós temos de travar muito importante é, na verdade, universalizar a democracia. Da maneira que foi universalizado o voto, da mesma maneira que foi universalizado a possibilidade de organização sindical, organização associativa, organização partidária, eu acho que para a democracia sair, inclusive, da crise que ela vive hoje no mundo, um dos caminhos para sair dessa crise é fazer com que a democracia não seja apenas restrita ao Estado, mas seja uma democracia que, na verdade, perpasse toda a sociedade. Né? Então, esse é um dos impasses da democracia. Mas eu queria, na verdade, eu vou me ater nessa minha exposição, de vez em quando eu fujo do meu foco, mas eu quero me ater a uma questão específica que me parece é uma questão muito importante, mas muito pouco tematizada, que é exatamente a seguinte. Né? Toda essa política que se desenvolve nesse momento, com todas essas ambiguidades, com todas essas limitações, mas que vai constituindo aquilo que nós entendemos como política, muito essa política moderna, essa política que ele vem da modernidade. Né? E essa política tem uma característica que eu queria assinalar aqui de forma muito significativa. Essa política é feita numa relação dialética com aquilo que é a sociabilidade moderna. E a sociabilidade moderna, segundo eu percebo e entendo, é uma sociabilidade fundamentalmente baseada, construída, conformada por espaços geográficos, espaços presenciais, espaços convivenciais. Esses são os grandes espaços da política moderna. Eu estou falando aqui dos parlamentos, eu estou falando aqui dos comícios, eu estou falando aqui das manifestações de rua, manifestações de praça, das barricadas, das passeatas. Se vocês notarem, todos esses procedimentos, esses movimentos da política, essas formas de manifestação da política estão lastreadas sempre no espaço geográfico, no espaço presencial, sempre nesse espaço. Não estou dizendo que a política toda se resolve aí, mas o centro da política é aqui. Né? São nesses lugares. E esses lugares têm a ver com uma relação intrínseca com o que é, na verdade, a sociabilidade moderna. Que é uma sociabilidade que se faz nesses lugares. Então, aqui nós temos uma política absolutamente adequada, que dialoga com a sociabilidade. Nós temos aqui uma zona de conforto imensa. Né?
Essa vai ser esses vão ser os formatos, né, os procedimentos, os rituais que a política vai montando, vai constituindo, né? Lembrando que nós temos uma política inaugurada lá na Revolução Francesa, mas que ela vai se desenvolvendo, ela vai se configurando seus meios, suas modalidades, seus procedimentos, e que isso demora séculos, né? Tem que pensar na democracia, o que é a democracia que se inicia lá na Revolução Francesa, como ela evolui até hoje, é uma longa evolução, né, da democracia dita liberal e depois representativa, né? Eu queria assinalar aqui ainda um outro aspecto que me parece muito importante, que nesse momento a política ela consegue controlar seus meios de divulgação, né, por várias razões. Primeiro, que essas sociedades não são sociedades tão complexas, certo? E numa sociedade não tão complexa, a vivência no espaço público já é automaticamente a constituição daquilo que é público, né? Eu vou dar um exemplo que não é bem adequado, talvez, mas é o seguinte: numa pequena cidade, por exemplo, você não precisa efetivamente de meios, de maneiras de comunicação, porque as pessoas todas circulam, as pessoas todas se batem, se encontram, convivem, né? E essa convivência, ao mesmo tempo, ela é uma maneira de você trocar informações, saber das coisas. Então, há uma colagem, que eu diria assim, entre a existência física e a existência pública. Não há um corte entre uma coisa e outra. Existir fisicamente é existir publicamente, né? Nas sociedades mais complexas, que vão se constituindo de forma muito substantiva a partir da modernidade, com as cidades cada vez maiores, com populações cada vez mais significativas, essa correlação íntima entre existência física e existência pública é quebrada. Quer dizer, eu posso, vivendo numa cidade, eu estou em Salvador, vivendo na cidade como Salvador, uma cidade de 3 milhões de habitantes, tem um professor da arquitetura, que ele já morreu, mas era um amigo meu, ele pegava o primeiro dia de aula e dava um mapa da cidade aos alunos para eles marcarem o que eles conheciam da cidade, aonde eles circulavam na cidade. Era uma parte muito pequena da cidade, era, com exceções, não tinha tido a política de cotas ainda, a política de cotas certamente afetaria esse desenho da cidade frequentada pelos alunos, né? Mas eram espaços, quer dizer, muitos espaços da cidade eram totalmente desleixados, desconhecidos, né? Então, obviamente, as coisas que acontecem naqueles espaços eu não tenho como saber, se eu não circulo, se eu não vivo aqueles espaços, se eu não convivo com aqueles espaços. Quer dizer, então, aí você passa a ter uma questão que é fundamental, uma das questões, eu diria assim, fundantes da necessidade de comunicação para além da comunicação interpessoal, né? Então, nesse momento, você cria, é um momento também, né, do século XIX, século XVIII, século XIX, surgimento dos jornais. Primeiro, os chamados jornais opinativos, que são jornais, na verdade, políticos. Antes de tudo, políticos. São jornais que estão colados à dinâmica política, colados aos interesses, às disputas políticas, os chamados pasquins, né? Então, veja, nesse momento, quer dizer, as forças políticas elas detêm também a possibilidade de sua divulgação, de sua difusão, né? De sua publicização. A publicização já não é possível pela cidade pequena, pelo convívio na cidade pequena, já são outras cidades, né? E esse primeiro momento do jornalismo, do jornal, vai ser exatamente essa fase, uma fase muito importante, dos jornais opinativos ou do jornal dos pasquins. É óbvio que durante o século XIX nós vamos ter uma revolução imensa no jornalismo, né? Essa revolução é propiciada por várias razões, né? Aí os jornais se tornam cada vez mais empresas, né? Por que eles se tornam empresas? Porque eles passam a lidar com a informação, com a notícia, como uma mercadoria. Para que isso aconteça, alguns requisitos são necessários. Requisitos do tipo:
você tem agora máquinas de imprimir mecanizadas que, portanto, podem ampliar bastante a tiragem dos jornais. Quer dizer, em outras palavras, a Revolução Industrial, que até aquele momento não atingia os bens simbólicos, passa a penetrar na esfera específica dos bens simbólicos, da produção de bens simbólicos. Mas não basta só você ter tiragens e tecnologias para ter tiragens mais ampliadas. Você precisa ter escolarização. E esse período na Europa, o século XIX, é um período de ampla expansão da escolarização, por luta, inclusive, muito forte dos trabalhadores, que demandam a questão da escola pública. Você tem, combinando ainda com isso, uma luta que é vital, que é a luta, na verdade, por aumento de salários. Porque se você não tivesse aumento de salário, dificilmente você teria públicos consumidores. Nós estamos falando aqui de públicos consumidores de massa. Nós estamos falando aqui de jornais que no início do século XIX tinham 5 mil exemplares de tiragem, de jornais que no final do século XIX estão tirando 500 mil, 1 milhão de exemplares. Portanto, se você não tiver uma massa de assalariados que tenham um poder de compra, você não consegue fazer essa passagem, né? Mais ainda, é preciso que, e essa é uma das lutas mais importantes do século XIX, a luta pela ampliação da jornada de trabalho, pela diminuição da jornada de trabalho, pela jornada de 8 horas. Essa vai ser uma das grandes lutas, uma das lutas fundamentais do movimento dos trabalhadores. Inclusive, um dos best-sellers do século XIX é um livro que tem tradução em português, que se chama Direito à Preguiça, escrito por Paul Lafargue, que era uma liderança popular, nascido com ligações com Cuba, a família dele era de Cuba, e depois ele se casa com uma das filhas de Marx. Então, vejam, é preciso que haja uma conjugação de uma série de fatores para que a gente tenha essa passagem da imprensa opinativa, do jornalismo opinativo, para a imprensa comercial, da imprensa que vende notícias, que vende informações. Isso está acontecendo no século XIX. Essa passagem significa algo muito, muito importante. Significa que os partidos deixam de ter o controle da divulgação das atividades, das suas ações políticas, das suas atividades políticas. E elas passam a ser retidas agora pela grande mídia, pela grande imprensa, e depois por outros veículos de mídia, né? Por rádio, televisão, etc. Esse me parece um dado importante também, para a gente entender um pouco a lógica da política e isso vai, mais adiante, vai ter uma repercussões muito importantes. Mas eu vou deixar agora. Só para fechar, então, esse momento, que a gente está tratando um pouco da política nesse momento moderno, da política moderna, portanto, da política que renasce na história da humanidade lá e que dialoga com aquela política da Grécia, mas dialoga com muitas modificações, muitas singularidades, nós vamos ter uma política que vai se constituir de forma muito adequada à sociabilidade existente. Esse é um dado assim, e, portanto, há um diálogo, há uma possibilidade de interação entre a política que está se fazendo, a política moderna e a sociabilidade moderna. O que acontece é que nós não vivemos mais na modernidade. A modernidade se foi. O bem ou o mal, tem alguns que são saudosistas da modernidade, outros que acham que não. Mas o que importa, nós vamos dar um salto histórico aqui e vamos dizer que a sociabilidade contemporânea é distinta da sociabilidade moderna. É outro mundo que nós vivemos, não é mais aquele mundo. E por que é outro mundo? Porque agora nós vivemos cotidianamente, e é importante enfatizar isso, cotidianamente, em tempo real e de forma planetária. Isso é uma mudança absolutamente significativa em termos de história da humanidade. Não adianta alguém vir me dizer que esse modo de vida, não, mas essa coisa internacionalizada, isso já vem desde as descobertas da América, do período das descobertas. Eu acho que ali tem um processo de internacionalização, sem dúvida.
Mas isso não é igual ao que nós vivemos hoje, porque nós vivemos hoje uma internacionalização que é instantânea. Não é uma internacionalização que a Revolução Francesa leva meses para chegar na América, né? Porque esse era o tempo daquele momento. Era o tempo das caravelas, era o tempo depois dos vapores, mas um tempo que criava um delay, né, entre o acontecimento e o seu conhecimento em outras partes do mundo. Hoje não é assim. Hoje nós vivemos planetariamente e nós vivemos em tempo real o tempo todo. Isso, para mim, a gente pode chamar de sociabilidade contemporânea. Certo? Essa é a marca da sociabilidade contemporânea. Nós vivemos o tempo todo uma vida geográfica e virtual totalmente misturadas. Nós vivemos uma vida presencial e remota, nós vivemos uma vida convivencial e televivencial, vivida à distância o tempo todo, né? E eu acho que a pandemia, eu escrevi até um texto assim, eu não gosto da palavra provocação, me dá incômodo. Quando eu ouço essa palavra, eu não gosto dessa palavra. Não sei por razão, às vezes, que as pessoas falam, eu vou fazer uma provocação. Mas eu, durante a pandemia, escrevi um texto, porque ficou aquela discussão assim, o que é que vai acontecer no pós-pandemia, o que é que fica, o que é que não fica. Tinha toda uma discussão disso, né? O novo normal, né? Eu tenho, inclusive, usar essa expressão, que é uma expressão muito feia. Mas a discussão estava em torno disso. Eu digo, olha, se haveria mais solidariedade, se as desigualdades se ampliariam. Teve um momento que isso se discutia. Eu digo, a única coisa que eu sei que vai permanecer é essa dimensão que a pandemia trouxe de forma muito acentuada, que é essa dimensão do virtual, do remoto, do televivencial. Que era uma dimensão que já existia. Já existiam, inclusive, tecnologias para isso. Elas eram totalmente mal utilizadas, era pouquíssimo utilizada. As universidades utilizavam pouquíssimo. Uma vez ou outra se fazia, talvez, uma banca com um convidado que não era daquela região, mas isso era uma coisa assim, esporádica, no geral. O trabalho remoto era uma coisa esporádica. O que a pandemia nos forçou a utilizar intensamente isso, a fazer um curso intensivo de mexer com as tecnologias de computador, tecnologia de comunicação à distância. Um curso intensivo em condições extremamente cruéis, extremamente dolorosas, né? Mas isso, eu digo assim, isso fica. Eu ainda brinquei de a pandemia nos torna contemporâneos. Porque essa dimensão que existia, que já era uma dimensão dada na sociabilidade que nós vivemos, ela estava meio em um gueto. Ela estava ali meio escondida. E agora, com a pandemia, ela se joga totalmente na vida das pessoas, né? As pessoas são forçadas, porque senão era o isolamento total, porque senão era a solidão total, porque senão era a impossibilidade de uma vida mais social, de um trabalho mais coletivo, né? Então, as pessoas se viram forçadas a viver a contemporaneidade. Eu quero assinalar, quando eu falo da sociabilidade contemporânea, é uma sociabilidade que conjuga o presencial e o remoto, que conjuga o convivencial com o televivencial. Não é que nós deixamos de ser seres de espaços geográficos, nós deixamos de ser seres de convivência, de presença, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós passamos a ter uma realidade, um cotidiano, onde essas dimensões estão totalmente entrelaçadas, né? Nós estamos numa sala, naquela sala tem um televisor, naquela sala tem um computador, naquela sala tem uma série de conexões que me fazem facilmente sair daquela sala, entrar em contato, saber o que o mundo está acontecendo imediatamente, em tempo real, né? Então, essa me parece um dado absolutamente importante para se repensar a política, né? Aquela política que foi
construída, que foi conformada durante séculos para uma determinada sociabilidade, uma determinada realidade, ela está agora se defrontando com uma outra realidade, com uma outra sociabilidade. Né? Esse é o desafio, e esse, eu diria assim, é um dos... Quando se fala do mal-estar da política, eu diria, uma das facetas do mal-estar da política é exatamente isso. O desafio da política é de se reconstruir a partir de uma sociabilidade outra. Né? E que, portanto, aqueles mecanismos próprios da política moderna, como são os comícios, o parlamento, as barricadas, as passeatas, tudo isso não mais dá conta dessa política numa sociedade que é muito mais complexa. Né? Então, veja, nós vamos ter agora esse desafio. E esse desafio ele vai ser enfrentado não como uma coisa única, porque, na verdade, nós vamos ter também o avanço desses mecanismos que constituem essa sociedade de forma relativamente paulatina, ainda que, às vezes, com uma velocidade gigantesca. Nós temos, eu diria assim, uma primeira dimensão disso, que são os chamados meios de comunicação. Eu não gosto muito da expressão meios de comunicação, apesar dela ser absolutamente usual, porque eu acho que não são meios de comunicação, são meios de produção e distribuição de bens simbólicos. A rigor é isso. Não é apenas comunicação, é, claro, difusão, portanto, uma dimensão muito próxima da comunicação, mas é também produção. Né? Quer dizer, uma televisão, um canal de televisão, uma emissora de rádio, ela transmite, ela divulga, mas ela produz. Né? Aí você esquece essa dimensão, que é a dimensão cultural de produção de bens culturais. Né? Então, veja, nós tivemos esse primeiro momento, que são o momento dessas mídias, vamos dizer, que nós podemos chamar assim das velhas mídias. Né? A televisão tem que 70, 80 anos já é velha, né? Porque a velocidade do mundo é uma velocidade alucinante. Então, veja, é o primeiro impacto dessas mídias, e o outro é o impacto das chamadas novas mídias, que já são meio velhas também, que é dos anos 90 para cá, e, portanto, já tem 30 anos, né? Que é todo esse conjunto de mecanismos informáticos, de procedimentos, dispositivos informáticos, que tem a ver hoje de fortemente associados à questão das redes sociais e redes em geral. Né? Então, veja, aqui tem outra dimensão que eu acho que é importante. Essa sociabilidade significa dizer, em determinado momento, lá nos anos 90, eu acho que nós tivemos, os estudiosos, algumas ilusões. Né? Ou algumas ilusões, ou até algumas perspectivas que não se concretizaram. Vamos pensar assim. Então, se falou muito naquele momento, né, as teorias da globalização, que o mundo ia se tornar global, etc. e tal, e eu acho que, a rigor, talvez a expressão mais correta de definir o que nós vivemos hoje é a glocalização, uma conjunção entre o global e o local. Né? E aí eu diria assim, o local é muito mais uma expressão dessa sociabilidade que eu estou falando aqui, da sociabilidade contemporânea. Né? O local é algo inerente tem um diálogo fácil com essa ideia de sociabilidade contemporânea. Então, vejam, essa sociabilidade, ela, claro, está associada ao capitalismo que nós temos. Ela é expressão do capitalismo. Não daquele capitalismo concorrencial, do capitalismo monopolista, mas dessas novas formas de capitalismo que estão sendo pensadas e têm expressas a partir de noções como capitalismo cognitivo, mais recentemente capitalismo de plataforma, coisas desse tipo. Né? A questão que se coloca, portanto, voltando à nossa temática aqui, é como a política se porta nesse novo cenário. E eu acho que aqui nós temos um intenso mal-estar. Um mal-estar que significa a inadequação
daqueles mecanismos que foram desenvolvidos pela política durante séculos a essa nova circunstância, certo? Portanto, a política precisa se adequar a esse novo mundo, a essa nova sociabilidade. E esse novo mundo, como eu falei para vocês, essa nova sociabilidade, ela tem a primeira dimensão são esses espaços da mídia tradicional e depois, mais recentemente, os espaços que têm a ver com as mídias mais digitais, né? E, portanto, a exigência aqui é uma imensa reconstituição da política. Eu quero dizer que, além dessa necessidade, desse mal-estar, ele convive com outros dramas do campo político. Por exemplo, um certo esgotamento, ou pelo menos uma certa percepção que a política apenas representativa ela não dá conta, efetivamente, sequer da democratização do Estado, né? Quanto mais da democratização de toda a sociedade. E aí vem a discussão de outras formas de democracia, alguns já com a percepção das redes, essa conexão de redes e democracia direta, que eu acho que é uma coisa muito imatura ainda, mas aparece fortemente a questão da democracia participativa, né? Como um elemento para, de um lado, meio que não diria superar, mas para resolver um pouco esse dilema da democracia representativa, né? Nós temos essa discussão da democracia apenas no campo político, a democracia mais ampla da sociedade, né? E nós temos também, ainda como dramas dessa política, da passagem da política moderna para a contemporânea, a presença, essa política moderna ela foi muito marcada por alguns tipos de identidades que eram próprias desse momento, né? A identidade nacional, porque esse momento da modernidade é o momento da formação realmente dos Estados-nação, né? E, de outro lado, a política, a identidade de classe, né? Porque a partir do século XIX nós tivemos a presença forte das classes trabalhadoras. Então, essa política moderna ela dialoga com esses dois tipos de identidade, né? As identidades nacionais e as identidades de classe. Então, essas identidades que estão expressas na luta política, estão representadas na cena política, né? E nessa passagem da política, do tempo da política moderna para o tempo da política contemporânea, nós temos a emergência de outras identidades sociais, né? As identidades ligadas à dinâmica feminina, as identidades ligadas às raças, às etnias, né? Sejam os povos originários, sejam os negros, as identidades ligadas à orientação sexual e por aí vai. É um conjunto bastante amplo de identidades socioculturais, político-culturais, que estão presentes e, portanto, criam também mal-estar. Quer dizer, a política já não é só a esfera do nacional e da dinâmica de classe, mas se você tem vários jogos que estão sendo jogados com dinâmicas diferenciadas, né? Então, aqui também se impõe necessidade de reinvenção, de atualização da política para essa dinâmica do contemporâneo, certo? Então, eu tracei esse caminho fundamentalmente para mostrar isso. E queria me concentrar muito nessa coisa dos espaços, da relação entre a política e a sociabilidade, né? Seja ela moderna, seja agora contemporânea. E queria acentuar muito essa questão do mal-estar atual da política. Quer dizer, eu acho que a política tem que, na verdade, se reinventar. Reinventar nessa nova sociabilidade, reinventar com esses novos desafios da democracia, não só da democracia representativa, com esses novos desafios das identidades que passam a se tornar importantes na esfera. Imagine, num período moderno, se algum partido tinha alguma coisa falando
na sua pauta de reivindicações, no seu programa sobre mulheres, ou sobre comunidades LGBT, ou sobre negros. Não existia, esses temas eram totalmente colocados fora da cena pública, né? E eles entraram na cena pública, e, portanto, eles fazem parte do jogo político, ou de forma partidos, mesmo aqueles que são totalmente machistas, têm lá seu setor feminino, né? De uma forma muito complicada esse setor, mas tem, né? Quer levar em conta a presença das mulheres na cena política. Dito tudo isso, eu queria chegar, portanto, já estou aqui, já está adiantado, né? Eu tenho que correr um pouco agora para falar da coisa das eleições. Então, veja, o que é uma eleição, né? Eu queria começar meio que definindo a eleição. A eleição é um mecanismo que foi inventado, foi construído, né? Porque não caiu do céu, foi construído socialmente para que uma sociedade escolha seus governantes, seus dirigentes. O dirigente do executivo, do legislativo, em algumas sociedades, inclusive do judiciário, não no caso do Brasil. Mas isso é, talvez, aquela face mais aparente, aquela face mais visível das eleições. As eleições têm um outro traço que me parece fundamental, que é, periodicamente, ser um mecanismo de redefinir, de avaliação periódica da correlação de forças da sociedade. E a eleição faz isso. Quando a eleição é uma eleição competitiva e livre, ela faz isso. Ela redefine. Isso é muito importante, porque, para a verdade, essa mudança de correlação de forças, se você não tem mecanismos desse tipo, essa mudança de correlação de força tende a se resolver por outros caminhos, por exemplo, pela violência, né? Então, esse é um caminho muito importante e muito fundamental para a democracia, né? E isso fica mais forte ainda explicitado nos regimes parlamentaristas, né? E é claro que essa avaliação determina a queda ou não queda de governos. No regime presidencialista, isso é um pouco nuançado, né? Não é tão imediato. Então, veja, qual é o desafio que as eleições, que são esses mecanismos, vão ter em relação, eu diria, que aqueles desafios da adequação à contemporaneidade estão totalmente colocados para as eleições, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, eleições que eram totalmente baseadas nos espaços da rua, nas praças, nos comícios, nas passeatas, nas caminhadas atrás de voto, como se diz assim, tem uma expressão que é no boca a boca, são expressões típicas dessa maneira de fazer eleições. Hoje, as eleições não são feitas dessa maneira. Não estou dizendo, claro que os comícios importam, claro que o boca a boca importa, é claro que as caminhadas em comunidades importam, né? Importa uma série dessas coisas. Eu quero insistir nisso. O mundo, a sociedade contemporânea não despreza essas dimensões. Simplesmente agrega essas dimensões, essa nova. Quer dizer, hoje a eleição é feita fortemente nos horários virtuais, né? Seja com os spots, aqueles pequenos spots, sejam nos horários, né? Isso varia de país para país, né? Esse mecanismo, mas nós temos uma forma intensa de disputa política que se dá primeiro se dá pelos meios das mídias antigas, as velhas mídias. Então, você teve no Brasil todo um processo de adequação, de adaptação a isso, né? Não que o campo da política passasse a dominar isso, mas o campo da política passou a dominar via intermediários, porque o campo da política não domina completamente isso, né? E os intermediários são os marqueteiros, né? São aquelas pessoas que fazem tudo isso, é claro, com um certo diálogo com o campo político, às vezes acho que um diálogo, às vezes, aquém do que seria necessário, né? Porque fica inventando uma série de coisas que são muito alucinadas. Mas quem olhar as eleições no Brasil, por exemplo, principalmente as eleições que acontecem nos anos 80, com a volta da democracia para cá, são eleições muito diferentes do que as eleições. Eu
eu orientei uma menina que ela está fazendo uma dissertação sobre as eleições de Valdir Pires, em 86, na Bahia. Então, ela foi pegar... Valdir Pires tinha sido candidato em 63, se eu não me engano, 62 ou 63, ao governo do Estado da Bahia. E ele perdeu a eleição para o Amanto Júnior. Né? Então, ela foi pegar como eram essas eleições anteriores para comparar com as eleições. Era outro mundo. Era outro mundo, era outro tipo de eleição. As pessoas se jogavam em caminhadas pelo Estado inteiro, com comícios em vários lugares do Estado. Era outro mundo. Né? Então, ela vai mostrando que a campanha de Valdir foi uma campanha muito bonita, inclusive em termos de marketing político e tudo. Então, esse é outro dado concreto. Eu tenho a dizer sobre isso, porque eu estou muito preocupado com o tempo, é que de alguma maneira, aqueles fenômenos que eram fenômenos inaugurais, aqueles fenômenos que eram fenômenos assim de grande destaque, eles tendem a acabar muito, porque você foi criando determinados padrões, e esses padrões vão se impondo, né, sobre a criatividade. Então, eu diria assim, uma campanha como a de Lula, de 89, aquela campanha da Rede Povo, dificilmente vai se repetir, dado o nível de criatividade que tinha ali. Para pegar um outro caso assim, alucinado, a campanha de Enéas, né, aquele que falava super rápido, também, quer dizer, a tendência que esses fenômenos excepcionais, essas campanhas excepcionais aconteçam, eu acho que é cada vez mais limitada, por conta do padrão que vai se criando. Quer dizer, você vai estabelecendo, é como se aquele espaço que não se dominava muito, não se sabia muito, não se dominava linguagens, e ali podiam acontecer coisas desastrosas e coisas muito interessantes, ela vai se criando um patamar comum. Né? O desafio que eu acho que está colocado agora é muito mais o desafio, na verdade, das redes sociais. Não é que eu vá pensar que as mídias tradicionais não importam. Importam muito. Por que importam muito? E no caso brasileiro, mais ainda, porque nós temos audiências de... Nós temos no Brasil uma rádio e uma televisão que tem um peso grande, porque nós passamos de uma cultura oral para uma cultura audiovisual sem a mediação da cultura escrita no Brasil. Nós nunca tivemos uma educação que fosse realmente substantiva, uma escola que fosse pública e que abrangesse grande parte da população. Então, grande parte da população sabe alguns rudimentos de leitura, tem pouco acesso à leitura, lê mal, e a gente passou de uma cultura oral que era forte no Brasil para uma cultura audiovisual. E nessa cultura audiovisual, rádio e televisão são fundamentais. Rádio e televisão são fundamentais para a cultura brasileira. Né? Vídeo, futebol, vídeo, música, vídeo, dramas, né? Dramas radiofônicos, dramas televisados, telenovelas. Né? Então, é fundamental. Então, veja, e a televisão, como ela tem amplas audiências, ela fala com o público concentrado, ainda aqueles públicos que a gente pode chamar assim de públicos bastante amplos. Né? O que não acontece com as redes. As redes têm um grau de dispersão imenso, né? Tem um grau, às vezes, a depender do tipo de aplicativo e plataforma, tem um grau de coisa pública muito limitado, porque são redes para nichos específicos. Né? Então, esse desafio que está mais ou menos enfrentado, eu não diria que está bem resolvido, porque eu acho que o peso dos marqueteiros em relação às pessoas da política é muito, muito grande. Né? Eu imaginava que o campo político tivesse, nesse período, desenvolvido uma competência para lidar, dialogando com os marqueteiros, mas não deixando, muitas vezes, na mão dos marqueteiros a elaboração da campanha eleitoral. Mas isso está mais ou menos encaminhado, ainda que não de forma totalmente satisfatória. No caso das redes, essa é o enigma que nós vivemos agora. Né? Quer dizer, não existem padrões, não existem... E com dificuldade imensa, porque, na verdade, essas redes
as plataformas a partir das quais você trabalha, elas têm uma mutabilidade gigantesca. Uma coisa é fazer campanha no WhatsApp, outra coisa é fazer campanha no Instagram, outra coisa é fazer campanha. Então, é uma doideira, quer dizer, e são proliferantes, né? São, na verdade, plataformas proliferantes, e nada nos faz acreditar que vão deixar de ser assim, né? Então, eu acho que seria bom parar um pouco, né? Já tem mais de uma hora, e eu volto a esses temas aqui numa discussão. Não sei se já... Baiano fala demais, eu acho. Foi ótimo, professor. Foi, né, uma aula, uma verdadeira aula. Eu agradeço. Bom, diante desse conteúdo tão rico, eu tenho, né, pouquíssimas questões assim. Eu acho que mais algumas coisas que eu acho que só para desenvolver um pouco mais, né, assim, que pô, se dependesse de mim, a gente poderia ficar a noite toda aqui discutindo a respeito. Eu acho que o senhor levantou, né, dentre tantos pontos super importantes, e apesar dessa retomada histórica que o senhor fez, eu acho que é uma retomada histórica, mas que é extremamente necessária para a gente compreender o presente, né? E o senhor falou sobre o pensamento, né, assim, o pensamento liberal, que o pensamento liberal ele é diferente do pensamento democrático, né? São coisas diferentes, né? São pensamentos diferentes. Eu achei extremamente importante essa colocação, e principalmente assim, se a gente observar o uso recorrente disso como na política atual, como coisas semelhantes, né? Assim, tanto do ponto de vista do desconhecimento, como também na tentativa de convencer de que são semelhantes, né? Assim, de trazer, de aproximar mesmo. E eu queria assim só ouvir um pouquinho mais a respeito disso, considerando assim as características contemporâneas, né, da política brasileira, né, tendo em vista essas ideias, né, do que é o pensamento liberal, o que é o pensamento democrático. A gente pensando isso na política brasileira, e se a gente pode assim pensar em figuras hoje em dia, quem que a gente poderia chamar assim, quem são os nossos liberais hoje em dia, quem são os nossos democráticos? Posso, para eu fazer um comentário sobre isso? Veja, eu acho que, na verdade, o Brasil é um país muito carente, tanto de liberais como de democratas, né? Quer dizer, nós tivemos, em 2016, quer dizer, aquela ruptura, aquele golpe, né? E ali a gente viu da fragilidade do pensamento da cultura democrática no país, né? Quer dizer, a gente pode... Eu imaginava, depois da volta da chamada redemocratização, que a gente tivesse constituído no país uma certa consistência da democracia. Claro, historicamente nós sabemos da fragilidade da democracia no Brasil, mas eu imaginava que nós tivéssemos chegado a alguns acordos que permitissem uma vida democrática, ainda que na democracia fragilizada, limitada, etc. E tal. O que se mostrou ali é claro que não. Porque, veja, a rigor, quer dizer, o que se derrubou com aquele golpe eram governos extremamente conciliadores. Eu até entenderia, não concordaria, mas entenderia que houvesse um golpe se nós tivéssemos um governo de verniz assim, mais radical. E não era nada disso, né? Imaginar que um governo de Dilma e o governo de Lula fossem governos de ruptura é totalmente delirante, né? Não bate com nada da realidade, né? Então, ali se mostrou claramente a dificuldade de um pensamento democrático consistente
que fosse além das esquerdas de alguns setores de centro, né? Se mostrou como eram diminutos esses setores, esse apego à democracia, a uma ordem democrática e, portanto, não uma ruptura, né? Através de um golpe de novo tipo, mas é um golpe, né? Não interessa aqui se era do tipo antigo ou do novo tipo. Então, eu acho que mostra a carência do pensamento, de uma cultura democrática no país. Essa, para mim, é um dado concreto. E o pensamento liberal, veja, nós tivemos, como é que nós podemos desenvolver um pensamento liberal? Claro que nós tivemos alguns liberais importantes, mas eles sempre foram muito restritos. Como é que você pode desenvolver um pensamento liberal se até quase o final do século XIX no Brasil nós tínhamos como sustentáculo do Brasil a escravidão? Pensamento liberal e escravidão não se batem com muita facilidade. Claro que no Brasil se conciliou isso, né? Havia partido liberal, né? Mas que é como o Robert Schwartz escreveu, né? Ideias fora do lugar. Na verdade, eram basicamente isso, né? Então, acho que nós temos uma carência imensa, tanto de liberais. Seria muito positivo o Brasil se a gente tivesse liberais efetivos. Nós temos liberais de ocasião, né? Do tipo, uma das coisas que é importante no pensamento liberal é a limitação do Estado, né? Tanto do liberalismo clássico como do neoliberalismo. Essa é algo que é comum a esses pensamentos. Mas essa limitação do Estado é, no Brasil, feita de forma muito interesseira, não é algo programático, né? Então, você quer diminuir o Estado, mas se você tiver como aproveitar alguma coisa do Estado, você abre mão, quer dizer, não tem consistência, né? Essa que é a questão. Na verdade, esse partido que se chama liberal hoje não existe, não tem nada de liberal nem nada, né? Então, é uma pena, né, que nós podemos ter assim alguns pensadores, alguns momentos, né? E essa coisa do democrático, eu quero dizer também que a própria esquerda brasileira, como a esquerda no mundo, não era uma esquerda democrática, né? Vamos ser claros também em relação a isso, para não ficar pintando. Eu lembro que nos anos 80, eu estava na USP fazendo meu doutorado, e eu lembro do impacto que foi o livro do Carlos Coutinho, né? A Democracia como Valor Universal. Foi um impacto e caiu com uma bomba assim, né, no meio da esquerda, e vários setores de esquerda reagiram a esse livro. Eu não estou dizendo que o livro está correto, né? Não se trata nem disso. Eu gosto muito do pensamento de Carlos Coutinho, mas não se trata nem disso. É como aquilo, você dizer que porque muitos setores de esquerda falavam o tempo todo de democracia burguesa, como se a democracia fosse algo burguês, algo constituído pela burguesia. Era só olhar para a história e ver que não é assim. Quer dizer, a democracia, tudo bem, a burguesia, em determinado momento, ela foi importante para a constituição do pensamento burguês, porque ela queria limitar aquele Estado absoluto, queria desenvolver algumas garantias individuais. Isso é importante dentro de uma perspectiva democrática. Mas, a partir de determinado momento, a burguesia passou a ser um setor altamente conservador e que lutou com unhas e dentes no mundo e no Brasil para que o pensamento, a prática democrática, o pensamento democrático não se desenvolvesse. Então, setores de esquerda falar em democracia burguesa, que era o mais recorrente, era isso. Ele mostra como essa ideia da democracia era instrumental naquele momento, para lutar contra a ditadura, a favor da democracia, mas de forma instrumental, né? Então, eu acho que, pelo menos, esse é um ganho que eu acho que é importante. Muitos setores de esquerda passaram a ser efetivamente democráticos, né? E eu espero que alguns setores de centro, mas isso ainda é muito raquítico no Brasil, né? Então, era isso que eu tinha para te dizer, assim. O senhor falou também sobre, né, essa sociabilidade contemporânea, né, que nós vivemos assim meio que virtualmente, né, o tempo todo, né? E eu penso também por um outro lado, assim, aqui penso pelo lado daquelas pessoas que
ainda não conseguem viver virtualmente o tempo todo, né? Eu acho que a pandemia também revelou um pouco dessa situação, ao menos no Brasil, né? De certa forma, mostrou um pouco dessa exclusão, né? Essa exclusão digital, né? E o senhor acha que, de alguma forma, essa parte, né, que fica excluída aí dessa vivência virtual, né, ela isso interfere na universalização da democracia, que foi né, uma outra expressão, né, que o senhor utilizou muito e, né, muito interessante também que eu achei, e eu complemento também, e isso interfere ainda, né, nas campanhas atuais, né, pelo menos nos últimos anos, né, que se constroem também muito em ambiente digital, no sentido, pensando nessa parcela das pessoas que ainda não têm essa vivência digital, né, que muitas campanhas ainda se mantêm quase que integralmente no digital, em função de vários aspectos, né, por não ter um tempo importante de TV e rádio, por não conseguir fazer um material impresso, acabam se mantendo ali no digital. O senhor acha que, pensando nessa universalização, o senhor acha que isso afeta assim, essa parte, quando a gente pensa nessa exclusão? Como é que a gente pode trabalhar isso assim? Veja, como nós vivemos numa sociedade altamente desigual, uma das sociedades mais desiguais do mundo, num subcontinente dos mais desiguais do mundo, que é a América Latina, né, nós não vamos ter essa sociabilidade contemporânea vivida plenamente por todos. Né? Obviamente que há aqui um corte em termos de recursos financeiros gigantescos. Quer dizer, alguns setores têm toda a possibilidade do mundo de ter acesso aos equipamentos mais sofisticados, outros pouquíssimo acesso a quase nada, porque as pessoas estão vivendo na fome, na miséria no Brasil, literalmente. Né? Uma parte significativa dessa população brasileira, infelizmente. A gente tinha saído do mapa da fome e voltamos a ele. Então, e além desse corte, vamos dizer, radical, importante das desigualdades e dos privilégios, né? Desigualdades e privilégios, que é o que marca o Brasil, nós temos também a situação de territorial mesmo. Né? Quer dizer, é muito difícil que alguém viva plenamente essa sociabilidade morando no meio da Amazônia, né? Ou morando em determinada região do país. Né? Quer dizer, isso é muito mais vivido nas cidades. Mas nós somos também um país cada vez mais urbano. Né? A população urbana do Brasil, não sei se está em 80%, não sei exatamente o dado, mas é um país cada vez mais urbano. E a tendência é que isso cresça, infelizmente. Né? Porque nós não temos como uma lógica de serviços razoáveis para manter as pessoas, e outros empregos e serviços, para manter as pessoas não indo para as grandes cidades. Então, o primeiro dado é isso, a desigualdade, seja por contas territoriais, pela desigualdade econômica e privilégios. Mas, apesar disso, nós temos um número de celulares que é maior do que a população brasileira. É impressionante. O celular se tornou algo absolutamente popularizado. E via celular, você está dentro de dentro de uma possibilidade lógica de estar conectado. Né? Então, isso não é nada desprezível. Quer dizer, a população brasileira, apesar de todas as circunstâncias contrárias, ela tem um alto nível de inserção nesse universo. Né? Não sei como, mas isso é verdade. Né? Então, veja, a partir dos celulares, você tem um tipo de conexão grande no país. Né?
E essa conexão faz com que, mesmo que as pessoas vivem em condições muito precárias, elas estejam num circuito outro, um circuito outro de possibilidade de informação, de circulação, né? É claro que nós não conhecemos profundamente isso, nem essas ambiguidades, nem essas contradições, nem essas tensões. Isso precisaria ser muito estudado, né? O que essas populações que estão no limite da miséria, no limite da exclusão, né, o que elas fazem com as informações que chegam a elas, não chegam via celular. Essa seria uma coisa assim. Eu acho que a universalização da democracia passa por conhecer essas coisas e resolver essas coisas, né? Você não pode ter universalização da democracia se uma parte, se 30 milhões de pessoas no Brasil estão no limite da fome, né? É impossível, né? A não ser que você tenha uma visão totalmente alucinada do que é a democracia, né? Uma coisa puramente formal, puramente, né? E eu acho que as campanhas eleitorais têm que dar conta disso. Eu não sei como é que elas dão conta disso, resolvem isso. Aí você tem uma população que é conectada em condições de não conexão, né? Então, realmente, isso eu não saberia. Eu acho que é um campo de estudos impressionante, né, para você, né? E veja, nós temos um país que ainda, além disso, nós temos, se a gente pensa nas mídias mais tradicionais, que são aquelas que falam para públicos maiores ainda, quer dizer, as redes falam a públicos imensos, mas públicos fragmentados, né? A mídia tradicional ainda fala para públicos imensos não segmentados, né? Você vê, por exemplo, Lula vai dar entrevista no Jornal Nacional, tem uma repercussão imensa, porque uma quantidade de não sei quantas milhões de pessoas estavam assistindo, né? E os outros também, os outros candidatos também eram 1 milhão de pessoas. Você não tem essa dimensão simultânea nas redes. Você tem até números astronômicos, mas não tem essa simultaneidade, não tem essa coisa imediata, pública, comum, né? Veja, nós temos essa esfera do comum no Brasil muito controlada, muito. Eu fico sempre vendo assim, quando eu vou para outros países, e não precisa ser países com democracias mais sólidas. Vai para Portugal, que teve uma ditadura até 75, né, em 1975, era uma ditadura que levou quase uns 50 anos, 40 anos, ditadura longuérrima. Você vai para lá e você vê assim, por exemplo, eu vou para lá na época da discussão do orçamento. Aí o orçamento está sendo discutido, então a televisão bota o cara do partido tal para falar do orçamento, o cara do partido tal, do governo, não sei o quê. Você tem uma discussão pública acentuada sobre orçamento. Isso faz parte da democracia. Quer dizer, aqui nós não temos isso. Aqui as televisões, as majoritárias, eu não diria só a Globo, mas as majoritárias, elas botam para serem fonte de debate as pessoas que pensam igual à televisão. Não tem um contraditório. Não tem assim de você, o partido tal é um partido importante na cena, então vamos chamar para ouvir. Não tem isso. Então, nós temos um debate público extremamente empobrecido no país. Então, essa população que está numa situação socialmente e economicamente muito complicada, e, no entanto, tem acesso a algumas informações via celular. E, de outro lado, ela não tem essa esfera pública funcionando. Funcionando, eu digo, em termos do debate, né? Não tem. Então, você vai conjugando essas coisas, você tem uma democracia meio frangalha, meio, né? Não só pela recorrência dos golpes, mas ela não consegue constituir, quer dizer, você tem uma esfera pública que seja uma esfera atuante, que comporte a controvérsia, o debate, é fundamental. Não existe isso no país. Então, agora é um desafio, eu acho que é um desafio como é que as pessoas fazem campanha para esses públicos aqui, né? E, por último, professor, é só para complementar mesmo,
o senhor tocou, né, numa questão super importante também, que é sobre o mal-estar da política, né? Nós temos diversas expressões assim hoje em dia, né? Mal-estar da democracia, e o senhor tocou em mal-estar da política. E eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho assim, se as fake news, e até mais recentemente, né, a expressão que surgiu para a gente também, que são as deepfakes, né? Se as fake news e as deepfakes também entram, né, nesse mal-estar da política, né? Se, se isso entra aí, como é que, assim, como é que a gente lida com isso, né? Assim, se é que há forma, né, de lidar com isso, mas como que isso entra, né, nesse mal-estar da política e também no mal-estar, né, num certo sentido aí, no mal-estar da democracia também, né? Só ouvia o que o senhor tem a dizer sobre isso. Veja, primeiro dizer o seguinte, fazer um comentário sobre a expressão fake news, né? Na verdade, eu acho que, claro, que elas estão aí presentes, elas têm um peso enorme no mundo contemporâneo, mas elas também servem, de alguma maneira, para as mídias tradicionais do Brasil se justificarem. Porque, na verdade, elas querem colar a ideia de fake news às redes sociais, como se as redes sociais que produzissem informação errada, manipulada, e esse reino das fake news é o reino das redes sociais, né? Ou das redes informatizadas, e que não é delas. Então, eu digo assim, e a capa da Veja que dizia que as Farc estavam financiando o PT é o quê? Né? Uma capa famosa, que diz que o PT é financiado pelas Farc. Imagina isso. Então, coisas assim, quer dizer, as notícias falsas fazem parte de uma imprensa, no caso do Brasil, que é uma imprensa que ela tem muito pouco controle social, né? Tem muito pouco, por exemplo, o tempo todo ela se nega a fazer uma discussão de uma lei da comunicação. Que a maior parte das democracias no mundo tem leis de comunicação. Né? Quer dizer, por que esse campo, que é um campo tão importante na sociedade, que é um campo, ele está fora da legislação? O que é democracia? A democracia não é um conjunto de leis que nos organizam a vida em sociedade, vamos dizer assim. Isso é democracia. Quer dizer, eu tenho de ter uma série de possibilidades, uma série de limitações para que as pessoas convivam na sociedade. Por que esse campo específico, que é o campo da comunicação, não tem regulação nenhuma? Regulação, que eu digo, democrática, não é regulação autoritária. Toda vez que se começa a discutir isso, eles acham que está se querendo impor um autoritarismo, que é o controle, que é a censura. Não é. Quer dizer, é só você ver, a maioria das democracias do mundo tem leis de comunicação. Né? É uma coisa básica. Por que essa área estaria fora daquilo que é regulado pela democracia? Não sei. Porque eles querem fazer o que querem. Né? Então, primeira coisa, assim, eu sempre que ouço a expressão fake news, eu sempre tenho de dizer isso. Né? Para a gente não achar que a fake news é uma invenção nova e que está associada automaticamente às redes. Eu não acho que é assim. Eu acho que as grandes mídias no Brasil fazem isso sistematicamente, né? Veja, e claro que todas essas noções que você fala, eu vou agregar outra, pós-verdade, né? Todas essas noções que estão pululando por aí estão acenando para um cenário que é um cenário complicado para a democracia, né? Porque para que haja democracia, você deve ter algumas condições básicas de moralidade pública, né? De ética pública. Por exemplo, a ética pública significa que eu não posso, por exemplo, transformar meu adversário em inimigo. Eu tenho que respeitar a vida pessoal dos meus adversários, que a vida pessoal não é a vida pública. Aí você tem que ter alguns parâmetros mínimos, né? Parâmetros, inclusive, que têm a ver com a mentira e a verdade. Certo?
Isso faz parte, minimamente, de uma ética da política e de uma moralidade política. O que nós estamos vendo hoje, né, inclusive com a ascensão desses movimentos autoritários pelo mundo, é que há uma degradação da política também aí, um intenso mal-estar, porque você, na verdade, introduz no campo da política algumas atitudes amorais, totalmente antiéticas. É como se o campo da política fosse o campo do vale-tudo. E não é isso. O campo da política não é o campo da vale-tudo. O campo da política, a rigor, ele é constituído, se ele é bem constituído, para evitar exatamente o vale-tudo na sociedade. Quer dizer, se eu não tenho a política funcionando bem, e a humanidade não inventou até agora outra maneira, né, de definir a questão dos governos, das direções, se eu não tenho ela funcionando bem, vai se recorrer ao que? A violência, a arbitrariedade. Né? Então, eu acho que a tensão que se vive hoje é essa tensão, de um lado, da forte presença desses movimentos autoritários, com toda essa coisa fake news, pós-verdade, coisas do gênero, e temos uma fragilidade na democracia, porque a democracia não consegue, na verdade, passar de uma democracia que está instalada apenas no campo do Estado e da sociedade política para virar uma democracia efetivamente da sociedade. Né? Porque se a gente virar uma democracia efetivamente da sociedade, nós vamos ter uma democracia que garante direitos, que destrói privilégios, que destrói desigualdades. Portanto, vamos ter uma democracia onde a vida se torne e cria qualidade de vida para as pessoas. O que as pessoas sentem hoje em dia, muitas vezes, é que o regime democrático não me garante isso. O regime democrático ele parece uma vitrine, mas que não me garante a minha vida melhor. Não me garante os meus direitos básicos, né? Os direitos de sobrevivência, de trabalho básicos. Não estou nem falando de coisas absolutamente requintadas. Então, se a democracia não se resolve, se ela não consegue transitar dessa democracia limitada no Estado para a democracia na sociedade, você abre brecha para esses movimentos que são movimentos que, claro, eles mobilizam descontentamentos, né? Mobilizam, muitas vezes, rancores, mobilizam ressentimentos, né? E se tornam de uma violência brutal. Né? E para esses movimentos, fake news, tudo não vale. Né? Pós-verdade, tudo vale qualquer coisa. Né? Então, a democracia tem de criar mecanismos que inibem esse tipo de informação falsa, mas, ao lado disso, ela não vai se sustentar apenas fazendo isso, ela vai se sustentar se ela conseguir transitar de uma democracia estilo liberal, de uma democracia que está restrita à direção do governo da sociedade, para uma democracia que efetivamente transite na sociedade, permeie a sociedade. Porque a sociedade, na verdade, o que nós sabemos hoje, a partir de alguns pensadores que são importantes para dizer isso, é que as relações de poder elas não são adstritas aos ambientes do Estado da política. Elas permeiam toda a sociedade. Né? Então, se a gente quer ter uma democracia efetiva, nós temos de fazer com que essas relações sociais sejam relações reguladas, que não podem ser relações onde a barbárie impere, né? Seja relações de trabalho, seja relações de convivência, seja relações, né? As várias relações que a sociedade tem, porque esse é outro dado também, a diferença entre o mundo do século XIX, o mundo do século XX e do século XXI, é que essas relações foram colocadas na cena pública. Elas não são mais relações que estavam empurradas para o campo do privado, né? E elas têm que ser resolvidas. Não tem como. Se a sociedade não conseguir resolver isso e avançar, em termos democráticos, nós abrimos flancos para toda a barbárie, todo o fascismo. Né? Muito obrigada, professor. Mais alguma consideração que o senhor gostaria de colocar?
Não, queria só agradecer ao Ciseco por me fazer voltar um pouco a repensar algumas questões de política que, como eu estou muito hoje no campo da cultura, das políticas culturais, foi legal eu ter essa possibilidade de um remergulho, vamos dizer assim, nesses temas, que foram temas que me consumiram anos de vida, né? Então, legal. Obrigado a você também, viu, pela sua mediação, suas perguntas. Legal, viu? Bom, eu agradeço, professor, e em nome do CISECO também agradeço, né, a sua participação, a sua disponibilidade por essa aula. Bom, eu sou Érica Anita, agradeço vocês pela audiência, e só lembrando que, né, a fala, a exposição do professor aqui hoje, o professor Antônio Rubim, Antônio Albino Canelas Rubim, nome bem grande, né, a nossa referência, é realizada, né, no contexto do pentálogo 12º do CISECO, que tem como tema central transformações da mediatização presidencial. Mais uma vez, muito obrigada, professor, e até a próxima. Tá bem. Muito obrigado a você.